Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. No programa de hoje vamos falar sobre as empresas simples de crédito, as ESCs, que foram criadas recentemente com o objetivo de incentivar a concessão de crédito para micro e pequenas empresas. Basicamente é um novo tipo de instituição financeira simplificada, em que você tem uma regulamentação menor e a concessão mais fácil e provavelmente mais barata de empréstimo para pequenas empresas, incentivando assim a economia. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência e estamos começando agora o Conexão Contábil. Um dos maiores problemas para quem pretende abrir um negócio no Brasil, muitas vezes é o acesso ao crédito. Então é comum que o empresário tenha uma boa ideia, tenha noções do que ele pretende fazer para empreender, tenha um excelente produto, possui know-how de como fazer aquele produto, de como implementar, de como realmente montar aquele seu negócio, mas não possui recursos suficientes para iniciar aquela sua empresa. Então muitas vezes nesse caso, o que ele faz? Ele procura ajuda de instituições financeiras, de bancos tradicionais, às vezes até bancos de fomento públicos, para que ele consiga o recurso e dê início àquele seu negócio, consiga realmente empreender. No entanto, por serem valores pequenos, por serem valores muitas vezes considerados de risco, inclusive, já que nós sabemos que o ambiente para negócios no Brasil não é muito favorável, então esses bancos, tanto os tradicionais, comerciais, como muitas vezes os próprios bancos de fomentos do governo, eles não dão o crédito necessário para micro e para pequena empresa. Muitas vezes esses créditos são negados e, quando são aprovados, vêm com uma taxa de juros muito alta devido a esse risco alto que existem com esses pequenos empreendimentos. Isso faz com que, muitas vezes, esses pequenos empresários acabem recorrendo até mesmo a modos mais escusos para conseguir esse recurso, buscando agiotas, por exemplo. Visando então facilitar o acesso dessas pequenas empresas ao crédito mais barato, legal e mais simplificado, o governo aprovou recentemente a Lei Complementar 167 de 2019. E essa lei complementar criou o que nós chamamos de Empresas Simples de Crédito, ou as ESCs, que seria a abreviação. Basicamente, essa empresa simples de crédito é uma nova modalidade de empreendimento que surge como uma alternativa às instituições financeiras tradicionais. Então você não vai pegar dinheiro emprestado num banco, mas sim uma empresa mais simples, menor, pode ser inclusive de uma pessoa só, uma empresa individual ou uma sociedade limitada, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão, que tem uma estrutura muito mais simples, muito mais enxuta e, consequentemente, pode cobrar taxas menores do que uma instituição financeira de grande porte cobraria. Então, segundo dados do Sebrae, desde a aprovação dessa lei complementar, já foram criadas mais de 350 ESCs, 350 empresas simples de crédito. Na prática, qualquer pessoa que possua recursos suficientes disponíveis pode montar uma empresa simples de crédito. É bem mais fácil do que você montar um banco, por exemplo. Então, se você tem um dinheiro sobrando, se você tem um dinheiro que você queira aplicar, uma possibilidade é você montar uma empresa simples de crédito, porque você vai conseguir emprestar esse dinheiro a uma taxa de juros maior do que você obteria se você tivesse aplicado esse dinheiro no banco, numa poupança, por exemplo. Então, para quem empresta, é vantajoso porque você tem uma taxa de retorno maior e para quem pega o dinheiro emprestado, no caso as micro e pequenas empresas que pegam esse recurso com as ESCs, tem geralmente também uma taxa menor do que pagariam numa grande instituição financeira. Então é vantagem para os dois, para quem empresta o dinheiro montando a sua ESC e para a micro e pequena empresa que pega esse dinheiro emprestado. No entanto, cabe ressaltar que, embora qualquer pessoa possa montar uma empresa dessas, existem algumas exigências a serem cumpridas. Então nós vamos aproveitar esse nosso primeiro bloco para falar um pouquinho sobre isso daí. O primeiro ponto que você precisa obedecer é em relação ao registro empresarial. Como qualquer outra empresa, a abertura de uma ESC, de uma empresa simples de crédito, precisa seguir todo o rito, todo o procedimento de registro mercantil. Então você vai precisar montar na junta comercial a sua empresa, você vai precisar criar a sua sociedade. E só lembrando, pode ser tanto uma empresa individual, uma EIRELI, ou pode ser uma sociedade limitada. Então pode ser uma empresa de uma pessoa ou com vários sócios. Isso você mesmo que vai determinar como qualquer outra empresa comum.
Nesse processo, o contador pode lhe ajudar na abertura da empresa, então é importante que você já tenha desde o início contato com um profissional de contabilidade da sua confiança para que ele lhe auxilie durante todo esse processo de criação, de constituição da empresa. Não existe um capital social mínimo, no entanto, é importante que você tenha um capital suficiente para que você consiga dar andamento no negócio. Falando justamente no capital, um ponto importante é que o capital da ESC tem que ser 100% próprio, ou seja, você não pode, na empresa simples de crédito, emprestar dinheiro que não é seu. Então, se eu monto uma ESC e eu quero emprestar dinheiro para as micro e pequenas empresas, eu tenho já que ter esse recurso de capital próprio à disposição. E aí, à medida que eu for recebendo desse empréstimo, eu posso pegar esse dinheiro que eu recebi e emprestar para outras pessoas. Porém, eu não posso, por exemplo, como um dono de uma ESC, pegar dinheiro emprestado no banco e usar esse dinheiro que eu peguei emprestado no banco para emprestar para as micro e pequenas empresas. A lei proíbe isso daí. Então, todo o dinheiro que for utilizado tem que ser oriundo de recurso próprio. Por isso que, apesar de não existir um limite mínimo de capital social, ele não pode ser muito pequeno também, porque se você não tiver recurso suficiente para utilizar nos empréstimos, você não vai ter como operacionalizar a sua ESC. Em relação a quem pode tomar um empréstimo, a ESC é diferente de um banco. No banco, qualquer pessoa, sejam pessoas físicas, eu, você, enfim, ou empresas de pequenas às multinacionais, podem ir até um banco, uma instituição financeira comum, e pegar um empréstimo, pegar um financiamento. Na ESC, no entanto, os empréstimos são feitos exclusivamente para micro e pequenas empresas. Então, como a ideia do governo é justamente incentivar o crédito para essas empresas pequenas, para que você consiga acelerar a economia, fazer com que essas empresas tenham uma competitividade maior, então ele restringiu que a ESCs só vão poder realmente fazer esses empréstimos para as micro e pequenas empresas. Tá? Então, empresa grande ou pessoas físicas não podem pegar dinheiro emprestado com a ESC. Quanto ao campo de atuação, é outra limitação que a lei impôs. Na ESC, você só pode emprestar dinheiro para micro e pequenas empresas que sejam do seu município ou de municípios limítrofes, ou seja, municípios que fazem divisa com o seu município. Tá? Então, você não pode, por exemplo, se você tiver uma ESC, emprestar dinheiro para uma micro ou pequena empresa que esteja em outro estado ou no município distante. Tem que ser apenas para as instituições daquele seu município ou instituições que estejam em municípios limítrofes, ou seja, municípios que fazem ali divisa com o seu. Então, é uma limitação geográfica que foi colocada com a criação da ESC. Em relação à taxa de juros, uma vantagem para quem monta uma empresa dessa é que você não está limitado pelo limite legal da taxa de juros, que geralmente é de 1% ao mês. Na ESC, assim como nas instituições financeiras, você pode colocar a taxa de juros que você quiser, desde que, é claro, você faça isso registrado contratualmente com o seu cliente de forma transparente, obedecendo às regras do direito do consumidor, de toda a legislação, mas você não tem essa imposição de uma taxa máxima de juros que você possa utilizar. No entanto, a ideia com a criação da ESC é justamente fazer com que as taxas sejam menores do que o banco, até porque se você, dono de uma ESC, cobra uma taxa maior do que o banco cobraria, o empresário vai atrás de uma instituição financeira maior, de um banco tradicional. Então, a ideia é que você tenha uma taxa competitiva, mas não existe uma limitação legal para quanto você pode cobrar de juros nesse tipo de empresa. Bom, infelizmente, esse é todo o tempo que nós temos nesse primeiro bloco, então a gente vai fazer um breve intervalo para ouvir algumas palavrinhas dos nossos patrocinadores e voltamos daqui a pouquinho com mais Conexão Contábil. Até logo! O portal Meu Ensino oferece a usuários de todo o Brasil cursos online de qualidade a preço acessível. Aqui você pode estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, no seu computador, tablet ou celular. Você mesmo monta o seu plano de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Temos cursos a partir de R$ 9,90, elaborados por professores especialistas, mestres e doutores, com experiência e renome no mercado. É a sua oportunidade de enriquecer o seu currículo
e se destacar de seus concorrentes. Nossos certificados seguem os padrões definidos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação e são válidos em todo o território nacional, podendo ser utilizados para atividades complementares em faculdades e universidades e também para o serviço público. Temos ainda 3 cursos inteiramente grátis para que você possa conhecer nossa metodologia. Não perca tempo, venha conhecer nosso site www.neoensino.com. O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém pelos relevantes serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91-3222-1533, pelo WhatsApp 919-9994-4102. Estamos de volta com o programa Conexão Contábil. Nesse segundo bloco, vamos continuar falando sobre as empresas simples de crédito, as ESCs. Dessa vez, dando uma ênfase maior às questões contábeis e fiscais que envolvem esse tipo de entidade. Bom, em relação à tributação, apesar de ter a palavra simples no nome, empresa simples de crédito, por mais paradoxal que possa parecer, a ESC não pode optar pelo Simples Nacional. Então a sua tributação vai ter que ser ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. E só para lembrar, nós temos um programa falando sobre esse assunto que você pode conferir no nosso canal no YouTube. Vamos deixar aqui embaixo o link para que você consiga acessar. Então, apesar de ter um limite de faturamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda assim, as ESCs não podem optar pelo Simples. A sua tributação tem que ser ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real, que geralmente são tributações de empresas maiores. Entretanto, apesar de não poder optar pelo Simples, as ESCs possuem um limite de faturamento, assim como as empresas do Simples. Isso pode parecer um pouquinho confuso, vamos tentar explicar. As empresas do Simples Nacional, elas só podem faturar até no máximo 4 milhões e 800. As ESCs também têm essa limitação, apesar de não poderem optar pelo Simples Nacional. Então, as ESCs obrigatoriamente terão que ser tributadas pelo lucro presumido ou pelo lucro real. No entanto, elas têm um limite de faturamento de 4 milhões e 800. Isso é para fazer com que as ESCs não compitam diretamente com os grandes bancos. Então, se você ultrapassar esse faturamento de 4 milhões e 800, você não pode mais atuar como uma ESC. Você vai ter que fazer o registro para fazer uma transição e montar realmente uma instituição financeira completa. E apesar de ser uma empresa que tem Simples no nome, mas na verdade em termos contábeis a ESC funciona como uma grande empresa, como uma empresa do lucro real. Então ela precisa, a empresa Simples de Crédito, ter a contabilidade completa para fins fiscais, inclusive fazendo todo ano a sua ECD, que é a Escrituração Contábil Digital. Então o papel do contador aí é muito importante, não só para fins gerenciais, que isso é importante em toda empresa, mas também para fins fiscais. A sua contabilidade tem que ser muito bem feita, corretamente, porque todas as informações contábeis serão enviadas para a Receita através da ECD, da Escrituração Contábil Digital. Então é importante que seja feito esse controle com a contabilidade. E em relação à fiscalização, a fiscalização das ESCs é simplificada em relação às demais instituições financeiras, então elas não estão sujeitas diretamente à fiscalização do Banco Central. No entanto, em caso de denúncias, em caso de visualização de más práticas em relação à ESC, pode ser que exista essa fiscalização por parte do próprio Banco Central. Além, é claro, como qualquer outra empresa, pode ser fiscalizado pela Receita Federal, pelas receitas municipais e estaduais. Então, a ESC ela tem uma simplificação, ela tem uma fiscalização, melhor dizendo, mais simples do que um grande banco. No entanto, ela é fiscalizada assim como qualquer outra empresa. É importante tomar cuidado com isso daí também. Então, como podemos ver, essa empresa simples de crédito não é tão simples assim. Apesar de ser realmente algo bem inovador e que pode trazer realmente um gás para a economia com essa concessão mais fácil de crédito para as micro e pequenas empresas, se você tem dinheiro, se você quer montar uma empresa simples de crédito, procure o contador de sua confiança, que ele com certeza vai poder lhe orientar a como desenrolar corretamente esses aspectos que nós comentamos. Então ela não é tão simples assim,
mas com uma boa assessoria de um contador, de escritório de contabilidade do seu lado, você vai conseguir fazer sem grandes dificuldades. Infelizmente, esse é todo o tempo que nós temos no programa de hoje. Eu agradeço novamente a audiência de vocês. Encontro vocês semana que vem. Convido vocês a acessar o nosso canal no YouTube, o link vai estar aqui embaixo. E veja também nossa página no Facebook, Programa Conexão Contábil. Deixem suas sugestões, seus comentários. Esse feedback é muito importante para a gente. Então até a próxima semana e lembre-se, contem sempre com o contador.